cedo. Por quê? Porque se nós deixássemos a mesa redonda para as 13h10, como estava prevista, nosso irmão Marcelo Shoa não teria como participar desse momento, uma vez que ele tem um voo programado mais cedo. Tá? Então, ele tem que estar no aeroporto, tipo, às 14 horas. Então, não tem como participar, não teria como participar dessa mesa. Então, nós teremos, para início, somente lembrando, esperando que a nossa irmã Rosimeire retorne. Então, nós teremos a primeira palestra com a nossa irmã Rosimeire 15, em busca do equilíbrio pessoal. 10h20 nós teremos intervalo. 10h40, do jeito que está programado, palestra com Marcelo Shoa, a vigilância como chave do triunfo espiritual. Aí, às 11h30, que seria uma palestra de Silvio Romero, a gente para para o almoço. Ao invés de ter uma outra palestra, a gente para o almoço. E aí, depois, a gente volta, 12h20, para a mesa redonda e encerramento. Não é isso, Claudinha? Ah, tá. Tem alguém que não estava aqui ontem, que está hoje? Ah, muito bem. Então, não está entendendo uma parte do que eu falei. Ontem, com muito pesar, nós tivemos que anunciar que o nosso irmãozinho Romero hospitalizou-se de emergência, ontem de manhã, com a recidíva do seu câncer. Então, não pôde comparecer. Mas o evento continuou. Nossos irmãos Rosimeire Kiss e Marcelo Shoa se propuseram a fechar os temas, não é, que estavam propostos para o nosso irmão Silvio Romero, e tudo acontece normalmente. Obviamente, sentimos a ausência do nosso irmão, vibramos e oramos por ele, onde nós pedimos 2 vezes que as vibrações e as nossas orações fossem endereçadas a ele, em intenção da sua recuperação. Quem conhece Silvio Romero sabe que ele já luta com esse câncer há muitos anos. Esse câncer vai e volta, e dessa vez ele precisou hospitalizar-se ontem, emergencialmente. Compreendemos, sentimos, mas compreendemos. Então, meus irmãos, para que nós possamos dar início mais harmonizado, mais em sintonia com o evento que encerrará o nosso seminário, nós vamos convidar a nossa irmã Priscila para que ela possa, em nome de todos nós, proferir a prece de abertura do dia de hoje. Baixado. Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar não só o nosso pensamento, mas os nossos corações ao nosso Pai Celestial. E assim, ó Pai, te rogamos todo amparo e toda proteção para este momento. E agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em busca deste aprendizado, que essa falange de irmãos possa intuir os nossos palestrantes, para que as suas palavras sirvam de incentivo para a nossa reforma moral. Que estas palavras que foram ditas aqui nos impulsionem no caminho do bem, da caridade, da indulgência, da resiliência. Que possamos não só ouvi-las, mas, acima de tudo, internalizá-las e colocar tudo em prática.
que a partir do instante que nós ouvimos, possamos ir em busca desta mudança. Que a espiritualidade amiga e benfeitora ilumine a cada um daqueles encarnados e desencarnados que aqui se encontram e que vieram em busca desta luz. Que os meus olhos de luz envolvam cada um daqueles que aqui se encontram. E estamos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade de reunidos podermos falar do Teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas ou em velhas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Lembrando ainda que a nossa lanchonete está aberta, com aquelas delícias maravilhosas. E as senhas para o almoço também já estão disponíveis lá no caixa. E sem mais delongas, hoje nós teremos que ser assim. Se ontem nós somos rigorosos no tempo, hoje seremos mais ainda. Sabe, né? Sabe. Sem mais delongas, com o tema Em Busca do Equilíbrio Pessoal, nós temos a alegria de convidar a nossa irmã, Rosinelli Kiss. Bom dia. Bom dia. Ai, que alegria. Ontem saí daqui e não vi nem o fim do Jornal Nacional, viu, gente? Quando o Alves falou lá, e agora, eu já não vi mais nem o que é agora, porque aqui agora fui comigo. Então, muito legal, né? É uma rotina muito, né? Gostosa, intensa. E hoje, né, terminando o seminário, né, nesse domingo extremamente agradável, que o Papai do Céu está nos presenteando com o sol, né? Um dia muito iluminado, que a gente vai iluminar as nossas almas, né? Os nossos corações, buscando verdadeiramente essa paz interior, fazendo, né, o nosso trânsito até Deus, desentrelaçando com a espiritualidade amiga, para que ela nos dê todo o sustentáculo, né, para que ela nos dê o direcionamento e que possamos fazer o nosso encontro, né, primeiro conosco, né, e segundo com o nosso coletivo espiritual. E que amanhã de hoje seja também, como foi o dia de ontem, extremamente produtivo, e que nós possamos sair daqui fazendo reflexões profundas acerca da nossa humanidade. Então, desejo a todos, né, que a nossa manhã seja extremamente proveitosa. Daqui a pouquinho nós vamos para as perguntas e respostas, né? E aí a gente vai interagir um pouquinho mais. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da busca, né? Dessa busca do equilíbrio, que é o que todo mundo deseja. Só que para a gente entender a questão do equilíbrio, precisa urgentemente, né, ser exercido dentro. Eu preciso compreender de que forma eu interajo com o que está fora. Então, para a gente começar a fazer equilíbrio, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, aquilo que vimos ontem. Olha, a proposta, por exemplo, que vimos lá, né, da Eugenie, em Galton e Demerpont. Eles deixavam marcados, né, como foi o dia de ontem que nós vimos, a questão do preconceito, e aquelas duas pessoas de suficiências nem de longe idealizavam a questão da reencarnação. Porque aquilo ali é uma utopia, né, inexistente para o ser humano, porque tentar construir no ser humano, né, um padrão
desrespeita totalmente a beleza que nós somos, né? Que nós temos de ser diferentes, né? E somos especiais exatamente por isso, porque nós somos diferentes. E nossas diferenças, elas não se dividem, né? Elas simplesmente se somam, né? Não são diferenças opostas, são diferenças que, se bem aproveitadas, a gente soma. Então, o que nós estamos assistindo, né? Como vimos ontem, a questão da ideia da superioridade, é que quem tem e carrega consigo superioridade a outra, de forma natural, vai construir uma sociedade extremamente fragmentada, porque ao invés de unir, está dividindo. E aí, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo uma sociedade massificada. A massificação se instala em um dado grupo, quando esse grupo perde a capacidade de pensar, de idealizar, de ter autocrítica, simplesmente obedecem à massa, né? Então, vai todo mundo para a direita, vai todo mundo sem uma crítica, né? Sim, por que eu tenho que ir para a direita? O que é que eu vou encontrar nessa direita, né? Para que lado essa direita me leva? Ou seja, construir questionamentos. É o que quase ninguém faz. Simplesmente alguém diz e o outro está lá. Eu já vi isso, inclusive, em fila dentro do centro espírita. 2 filas, alguém estava na fila e eu perguntei, por que você está nessa fila? Sei não, está todo mundo aqui, eu estou também. Como assim, né? Aí já fui um show, chego eu no show, aí tá 5, 10 filas, né? Fila que não acaba mais para entrar lá no show. E eu, sim, mas qual é a fila? Porque a gente já chega com código, né? Já tá tudo certinho, só abrir o celular, o cara bota lá como é, Marcelo? Bota lá aquela máquina lá, a máquina o leitor lá. Então tinha gente que estava na fila porque tinha que comprar o ingresso, tinha outro que estava na fila porque tinha que autenticar o ingresso, tinha outro que não sei. E eu só precisava da fila que tinha a máquina lá para ler o código de barra. E eu saí perguntando e as pessoas estavam na fila e elas não sabiam. Aí, espera aí, como eu gosto sempre de muita, né? Eu sempre vou buscar informação, quando eu preciso de informação, eu vou na fonte. Não fico pelo meio do caminho. Aí, espera aí, aí eu olhei assim, lá na frente tinha umas 2 pessoas do responsável pelo show, eu cheguei, aí eu disse, moço, eu estou aqui com o celular, o código de barra, não violenta. Ele disse, não, é aqui mesmo. Chegou no café. Não tinha ninguém, só tinha eu na máquina. Mas tá obrigada. Aí mostrei tudo, aí nós entramos. E o bolo lá, na fila, né? Fazendo caracol. E é o que acontece. Então, quando nós temos qualquer dúvida, qualquer informação, se quiser, a gente deve ir onde? Na fonte. É lá que nós vamos tirar, né? A informação precisa, exata, real, verdadeira, que nós precisamos. Então, a nossa sociedade, queridos amigos, está bastante fragmentada. Quando a gente assiste, né, uma sociedade massificada, por consequência, a massificação fragmenta o sujeito, nós vamos assistir uma sociedade nas seguintes condições. Estamos mergulhados em uma massificação social e, por consequência, nos deparamos com comportamento antissocial, com sofrimento, com injustiça, neuroses, fome, delinquência, viciações, sexolatria, estados depressivos, miséria, ignorância, desentendimento familiar, agressividade, insegurança, fobia, violência, egoísmo, medo, guerra, culpa. Temos ou não tudo isso? Nós vivemos, saímos de casa agora, nesse instante, com tudo isso aqui em torno de nós. Ontem, quando voltávamos para Natal, conversando no carro de São Marcelo, né, que já foi da Marinha. Eu dizendo a ele, às vezes, no trânsito, a sensação que eu tenho é de que eu sou submarino e que eu estou tentando lá me livrar das minas, sabe? Você está dirigindo ali, você está no meio de trânsito, né? E a sensação que você tem é que você está no campo minado. Vocês têm isso? E que você tem, sabe, que respirar fundo para poder livrar-se daquilo tudo e poder continuar inteiro, né? E continuar para poder chegar em casa e dizer, não, gente, consegui, né? Passei pelas minas, cheguei em casa. Amanhã tem de novo e amanhã tem de novo. A gente não sabe nunca se vai esbarrar ou estourar uma mina. Então é isso aqui, gente.
É uma sociedade massificada que nos traz, né, uma sensação de quê? De ambiente hostil. A sensação que fica para a gente é de hostilidade, né, em torno de onde nós estamos orbitando. E por que isso se instala? Porque nós estamos totalmente fragmentados. Nós não estamos ainda vivendo um estado pleno, de plenitude. Ainda não sentimos, né, a plenitude interna. Aquilo que nos diz do todo, né? Que nos dá a satisfação de ser. Estamos aí em pedaços, tentando juntar alguma coisa para sobreviver a alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe o nome dessa coisa. Mas sentimos. E o sentimento nem sempre é tão agradável, né? Pode ser extremamente agradável. E por que isso acontece? Porque a sociedade massificada é um encontro de volta à idade da pedra. Voltamos à idade da pedra. Infelizmente. Só que a diferença de lá para cá é que agora nós estamos na idade da pedra fumada. Não é mais da idade da pedra lascada. Né? Agora nós estamos na idade da pedra fumada. É o quê? Essa pedra que lasca. De lasca. É por aí. Muito bom. Então, estamos de volta à idade da pedra fumada. E quando a gente se depara com a pedra fumada, eu não estou falando do fumador do crack. Ok? Eu estou falando de nós outros. Todos nós que estamos aqui. Por quê? Porque uma sociedade massificada é uma sociedade mergulhada, né, em algo que ela mesma não consegue dar conta. E aí, querido, falta aí. O que é que nós estamos? A idade da pedra, ela se caracteriza por uma cultura craquiana. Levem isso com vocês, né, e meditem profundamente, reflitam profundamente o que vem a ser uma cultura craquiana. A cultura, ela nos formata. A gente já disse isso na abertura do trabalho de ontem. Formatar implica dizer que ele nos diz como, de que forma, para onde, né? Todos nós devemos nos dirigir. Então, a cultura diz da forma como nós devemos nos comportar e viver em determinados grupos. Então, quem são os diferentes? São todos aqueles que, em dado momento das suas histórias, resolveram quebrar suas formas. Eu não quero ser igual a Rosemary. Eu não quero ser igual a Marcelo. Eu não quero ser igual a Cláudia. Eu quero ser eu mesma, com a minha identidade, né? Com as minhas características. E isso aí é muito bom. Aí quem continua formatado não aceita quando alguém se diferencia, porque acha que todos os iguais é que estão certos. E aquele que se diferencia é que é o errado. E a gente precisa, né, colocar uma interrogação imensa. Porque o que nos caracteriza de especial é exatamente isso. É o poder das nossas diferenças. Porque igual não tem que comparar. Não tem o que avaliar e não tem o que contribuir, já é igual. A gente cresce com os diferentes, positivos ou negativos. O que o outro é diferente de positivo, a gente absorve. O que o outro é diferente de negativo, que não serve para nós, a gente deixa lá. Mas eu só tenho, né, condições de fazer essa avaliação se eu tenho condições, se eu me permito conviver, né, com essas diferenças. Então, nós estamos mergulhados na cultura craquiana. E a cultura craquiana não é uma cultura do ser, é uma cultura do ter. Então, estão nos dizendo que nós precisamos ter muito. Né? Ou, quando dizem do ser, é um ser tendo. E a gente vai se perdendo, né? Vai perdendo a nossa identidade, as nossas características, tá? Vai perdendo a nossa naturalidade, tentando, nesse processo de modelagem, modelar-se a ideia do que o outro espera que eu seja. E aí a gente se perde a uma insatisfação pessoal adoecedora, que a gente precisa tomar conta. Então, a cultura craquiana, ela sempre fala do ão. Veja que na televisão é o cervejão, não é? É tudo ão. Na minha infância, quando eu ia a um aniversário de um coleguinha, a mãe do coleguinha, no fim do aniversário, ela me dava de presente um balão. Um balão.
Eu ia para minha casa satisfeita com aquele balão. Amarrava o balão no pé da minha cama, dormia maravilhada olhando para aquele balão. No outro dia, acordava, eu pegava aquele balão, ia lá no fundo do quintal, aquele balão era o meu cachorro, aquele balão era o meu aluno, porque eu era professora, né? Botava o livrinho pro meu balão, e eu criava milhões de ideias, de situações com aquele balão. E aí, me posso pegar com o meu balão. Ela não pau, né? O balão era meu. Quando a mamãe fazia as festinhas, os meus coleguinhas também, ao sair, levavam um balão. Hoje a gente vai às festas, 3, 5, 6, 10 mil balões. E quando termina, o que acontece? O que acontece? As crianças, elas são convidadas a destruir. Elas não são convidadas a cuidar. Olha, melhorou aqui agora. Elas não são cuidadas a cuidar. Elas não são cuidadas a criar um processo de relação com o objeto. Elas são incentivadas a destruir os objetos. E, ao final, elas saem perdendo, porque os balões são tantos que eles saem vencedores. Então, veja como é que eu faço uma festa para o meu filho, boto lá na parede 10 mil balões, e, ao final, eu digo a ele, pode destruir. E lá na frente, eu vou querer que essa pessoa seja uma pessoa consciente de relações de cuidado e de relações, né? De construções, se eu bem posso dizer a ele, destrua. E destruir um objeto que ele não tem o menor valor da conquista e quanto custou, porque ele não se envolve, né, com o objeto. Ele simplesmente é convidado à destruição do objeto como aqui uma forma de brincadeira. Então, é uma brincadeira que não está construindo absolutamente nada no sentido da relação com o objeto. Porque nós precisamos, né, nos constituir numa relação com os objetos. Eles é que vão dizer os valores ou a falta deles. E assim sucessivamente. Aí lá na frente a gente escuta pai e mãe, não, porque eu já dei a ele carro, não, porque eu já dei a ele apartamento, não, porque eu já dei a ele moto, como é aquela coisa lá do mar? Jet ski, moto aquática, né? É o jet ski, é a mesma coisa? A moto aquática, porque eu já dei, e ele não valoriza. E não valoriza por quê? Porque ele não tem, né, relação com o objeto. Ele não tem relação do valor do objeto. Ah, mas eu fui muito pobre, eu sei o quanto tudo isso me custou. Maravilha. Infelizmente, o seu processo de educação parece que não serviu, porque você não sabe ensinar o seu filho. Você aprendeu com as faltas. Ele precisa ser frustrado para também aprender com as faltas. Porque a gente só cresce nas faltas. É preciso que todos nós aqui sejamos incomodados, para só então a gente crescer. E a gente é incomodado quando nós somos frustrados. Nós precisamos frustrar. Então, não é exatamente dano. Então, o pai e mãe que não teve e agora banha os seus filhos com quantidade, a gente precisa dar aos filhos qualidade. Então, se eu tenho dinheiro, é lógico que meu filho vai comer bem, vai estudar bem, vai viver bem. Mas daí para frente, ele também precisa se responsabilizar por aquilo que ele ganha. Ele precisa entender e valorizar, né? E cuidar aquilo que ele ganha. Então, por exemplo, se posso compartilhar com vocês, né? Eu tenho uma filha de 29 e tenho uma outra de 28. A de 29, ela tem carro desde 2014. E o carro era assim, mãe, vou comprar um carro. Vai, tá, como assim? Não, eu tenho um dinheiro aqui e vou dar em casa. Então, ótimo. A gente compra, eu tinha crédito, ela não tem, né? Aí você compra no meu nome e você paga. Ok. E pagou o carro todo. Nunca cheguei para ela para dizer assim, olha, tal dia é o dia do vencimento. Não, o vencimento era dia 18, dia 15, quando ela recebia o dinheiro, já estava na minha conta. Quando ela pagou a última prestação do carro, ela fez uma festa, né? Meu Deus, eu não acredito que o carro agora é meu. Eu disse, ótimo, então agora o carro é seu, de fato e de direito. Aí agora, no dia 23, a outra ganhou o carro. A mais nova. Então, quer dizer, a outra, bem mais cedo, né? Conseguiu liberdade, que a outra no dia 23 agora está de carro, assim para baixo. E eu disse a ela, olha, o seguro do carro é X, você vai pagar. Como nós temos, né? O prédio, já tem 2 garagens, a terceira garagem agora tem que ser paga, né? A terceira garagem, vence do dia 5, o valor é X, você vai pagar, né?
e saí dizendo. Quando o carro chegou, né? Ela olhou para mim assim, eu disse, ai, filha, tu gostou? Ela olhou, cara, mãe, que coisa linda, maravilhosa, mas nem sei, disse. Mas por quê? Ela disse, eu estou me sentindo, sabe o quê? Como se tivesse agora, né? Eu nem sabia que era mãe, e botaram um bebê lá na minha porta, cobrando pensão alimentícia. Ela disse, né? Isso é mais ou menos coisa de homem, né? Ela disse, agora eu sinto, né? Quando chegam na porta de algum homem, pode dizer que o filho é dele e que agora ele vai assumir. Ela só estou sentindo assim, você vai dar conta, né? Você vai dar conta. Eu te faço aí as contas, veja de quanto você ganha, já retire tudo que você tem para pagar, lembrando que o seu salário é X, né? E não Y. Então, chega Y na sua conta, mas não é seu. Porque X pertence ao carro, à garagem, ao seguro. Se não pagar, já sabe, viu? Além de eu pegar de volta, eu vendo e vou aplicar o dinheiro. Aí ela disse, não, tudo certo. Então é assim, né? Para mim funcionou. Por quê? Por que eu ia simplesmente dar um carro para outra pessoa? Porque ela agora vai lamber aquele carro. Porque quando ela pega o nosso, né, meu bem? Pelo amor de Deus, cada vez que ela saía com o nosso carro que voltava, Marcelo, era oficina. Né? Ela ia rasgava o pneu, né? Ela ia fazer coisa, ia dar uma garagem que rasgava a parte de trás e toma a piscina. Aí a Maria disse, pelo amor de Deus, né? Vamos resolver isso aí. A gente ajuda lá, ela vai pagando para ela livrar do nosso. E aí aconteceu. Aí quando ela deu o nosso, ela falou, não, mas eu quero nada de você. Não está aqui lá. Agora você já tem o seu, né? Então, para mim, funcionou. Quando a gente implica. Por quê? Porque agora ela é responsável pelo carro dela. Foi entregue, né? Lindo, maravilhoso. Olha, a partir de agora, você não pode mais dizer que o arranhãozinho que está ali não foi você. Porque sua irmã não pega no seu carro, a gente não pega no seu carro, né? Só quem vai andar no seu carro é você. Então, qualquer coisa nele, quem é a responsabilidade? É minha. Então, tome conta. Se não tomar conta, já sabe. Você pega de volta, vem, eu tenho dinheiro. Né? Porque para mim é muito mais vontade. Então, queridos, a cultura craquiana é essa cultura do ão. Antigamente nós tomávamos uma garrafa de vidro de Coca-Cola. Hoje a gente põe 2,5 litros, 3 litros dentro da geladeira. O pior, as pessoas vão ao cinema. Antigamente a gente ia ao cinema e comprava pipoca. As pessoas assistem filme agora com 2 quilos de pipoca. Quilos de pipoca no cinema. Então, que cultura nós estamos falando? De cultura craquiana. Então, é tudo ão. Eu tenho uma conhecida que a sala dela tem 3 metros. 3 metros. Ela comprou uma televisão de 52. 24 vezes para pagar. Eu fiquei, meu Deus, quem disse a ela que ela precisava dessa televisão? Resultado para ela assistir televisão igual essa tela aqui. De lado. Porque quanto maior a tela, maior a distância para você, né? Quanto menor a tela, mais próximo você fica para poder. 52 numa sala de 3. Ela assiste a televisão de lado para poder ver a imagem, né? Com nitidez, com qualidade. Então nós somos assim, nós estamos tentando o tempo todo, né? Alguém aparece lá, a mídia diz que a gente precisa daquela roupa, que a gente precisa daquele sapato, que a gente precisa, que a gente precisa. A gente vai acreditando e vai se desesperando e entrando num adoecimento interno, porque a cultura craquiana, ela diz das nossas faltas, mas ela muito mais nos convence que nós a temos. E o pior, a gente se deixa convencer de que realmente eu preciso daquilo. Pode passar. Então, isso aí vai nos levar a um adoecimento. Ou a doença propriamente dita, ou o adoecimento, né? Que é o que a gente tem assistido a nossa sociedade extremamente adoecida. Nunca se viu nos últimos 3 anos uma sociedade tão doente como nós estamos, 30 anos, né? 3 décadas, como nós estamos assistindo na atualidade. Nós estamos desenvolvendo algumas síndromes, entre elas, a síndrome da multidão solitária e a síndrome do insuficiente. Tudo em nós está insuficiente. Tudo em nós é muito instável. A gente precisa de muito para só então nos tornarmos ou sentirmos que somos sujeitos do mundo. Pode passar. Quando a gente fala de adoecimento, olha,
Um dos hoje que deixou de ser depressão e agora passou a ser ansiedade. A ansiedade passou a ser a doença do século. Não é mais a depressão. No início do século ela se teve muito presente, ainda está muito enraizada na nossa sociedade, mas hoje a representação da doença do século é a ansiedade. Quando a gente fala de uma ansiedade natural, normal, inerente ao ser humano, tudo bem. Então, o que é a ansiedade? O medo, a dúvida, a expectativa sobre algo que eu tenho, o quê? Referente. Eu fiz uma prova do Enem e estou esperando o resultado. É natural, né? Eu tenho medo, né, de não conseguir dar conta de algo que foi pedido. E aí você fica numa ansiedade de terminar o trabalho, de terminar o projeto e tal. É natural. Por quê? Porque o projeto está comigo. Eu tenho relação com o objeto. Então, o que é uma ansiedade natural? É quando eu tenho relação direta com o objeto. Eu sei a fonte de onde aquilo está gerando em mim a expectativa. Porém, a gente vai dizer o seguinte, que o que é uma ansiedade natural? É quando isso, né, mexe comigo, porém, se eu estou aqui, com medo, com dúvida, com expectativa, mas alguém olha para mim e diz, Rose, aí começa a conversar comigo, imediatamente aquilo, né, que estava provocando em mim a ansiedade, ela é esquecida. Eu volto lá para a pessoa aqui e começo a conversar normalmente. Ou seja, eu levo uma vida normal a partir de um outro centro de atenção. Você está entendendo? Isso é uma ansiedade natural. Relaxou, eita, sim, a nota da prova. Aí eu volto lá novamente na expectativa. Então não tem nada de errado a ansiedade desse patamar para o ser humano, né? Então a gente vai dizer que o transtorno de ansiedade, aí sim, é o que está gerando o adoecimento social. É quando a gente cria o medo, a dúvida e a expectativa sobre algo que eu nem sei o que é. Eu simplesmente começo a entrar no processo interno de dificuldades, principalmente de insegurança profunda, com a baixa estima, eu deixo de acreditar em mim, em tudo que eu estou inserida, e aí, nessa condição, a gente vai dizendo que a incapacitação pessoal de movimentar-se em prol de qualquer coisa, ela começa a me impedir, porque o medo, ele vai se transformando, né? Porque aqui a gente vai falar que muitas vezes a doença da ansiedade, ela passa para um transtorno de ansiedade, e do transtorno de ansiedade, a gente pode gerar outras tantas doenças, que a gente vai chamar de comorbidade. Comorbidade é quando uma doença, a partir do surgimento dela, ela pode trazer outra doença, e outra doença, e outra doença. Então, aqui é onde nós precisamos, ou é o que nós precisamos urgentemente prestar atenção. É o transtorno de ansiedade, porque aqui nós somos paralisados. Nossa qualidade de vida é a pior possível, mas é sempre a fonte de dentro para fora. Não é o que está fora que me paralisa. É o medo de me relacionar com o que está fora. Compreendem a diferença? Alô? Bom dia, bom dia. A Cláudia, então, interfere nas atividades do dia a dia, porque aí a gente entra num excesso de preocupação. E muitas vezes preocupações que está, né? O movimento, a gente vai dizer que ainda está no futuro por algo que nem existe. Mas nós criamos, né? Essa perspectiva e muitas vezes a gente pergunta e já responde. Né? Então é mais ou menos assim. Eu preciso de emprego, mas eu sei que eu não vou arrumar não. Quer dizer, eu sei de mim e eu já respondi por mim. Aí a pessoa sai para buscar um emprego, está desempregada, tem uma entrevista, aí diz assim, eu vou para a entrevista, eu tenho certeza que eu não vou ficar, nem vá para a entrevista, porque não vai ficar mesmo não. Só vai ficar no dia que eu disser assim, eu vou para a entrevista e hoje é o dia, né? Esse emprego já é meu, quem estiver lá pode se vai para casa porque o emprego é meu. Aí vá, porque realmente o emprego vai ser. Mas enquanto nós colocarmos dúvidas nos nossos movimentos, no nosso potencial, a gente paralisa. E a coisa não funciona. E do ponto de vista energético, a gente vai entender, né? Porque as energias, elas se interalimentam. Nós somos energia. Então, o que é que eu deixo para o outro, né? O que é que eu deixo no outro? É uma resposta que só nós temos que ter.
Então, a ansiedade. Um outro fator difícil de encarar nos dias de hoje é a questão da tristeza. As pessoas não gostam de ficar tristes. As pessoas não suportam ficar triste mais. Ter tristeza ou vivenciar um período de tristeza é algo hoje na nossa sociedade do outro mundo. A tristeza, né, entre as 6 emoções básicas do ser humano, faz parte das nossas histórias. A gente precisa, de vez em quando, ficar triste. Porque nós vamos, né? Não tem como evitar. Aqui e acolá, vamos ficar tristes porque tem uma má notícia, vamos ficar tristes porque alguém, né, disse algo que a gente não gostou de ouvir, a gente vai ficar triste. Faz parte de nós seres humanos. Então não tem nada de errado com a tristeza. Ah, mas você está triste, e isso é assim mesmo, deixa para lá, não chore não. Não, eu choro, eu vou chorar, e ninguém vai tirar, então deixa-me chorar. Né? Até hoje eu não vi nenhum óbito, está lá registrado, morreu de quê? Chorou muito. Não mata, né? Então a gente precisa chorar. Então quando chegar aqueles amigos, amigas, né? Chore não, vou chorar, deixa eu chorar, né? Vou chorar tudo que eu quero chorar. E depois a gente chora aí, respira, beija no ombro, né? Levanta e sai de novo. Mas a gente chora. Agora o que é que a gente não pode? Paralisar no choro. Aí vira doença. Compreende? Mas a sensação do choro é boa, lava a alma. Né? Quando a gente chora, a gente tira. Aliás, os Espíritos dizem que é o horário. É o tempo, quando a gente entra em choro, que de fato a gente se permite viver a relação com a espiritualidade. Porque ficamos tão sensíveis, né? Tão abertos, que a espiritualidade é a hora que ela penetra, é a hora que ela aconselha, né? Porque a gente sai daquele processo de orgulho, que tudo pode, que tudo sabe, para a humildade de permitir-se ser humano. E ser humano chora. Ser humano tem tristeza. Agora, felicidade, raiva, surpresa, medo, né? Nojo, como a tristeza, são nossas emoções. Então, por que a gente fica evitando? Não é desmérito chorar. Nós não vamos nos tornar pessoas menores, né? Ou desagradáveis, ou isso, ou aquilo, porque a gente está chorando, porque a gente está triste. Agora, a gente não pode paralisar na tristeza. Construir ações para vencermos o momento. Pode passar. Então, ó, é um estado afetivo passageiro. Então, a tristeza, ela vem, a gente fica triste, né? Respira um pouquinho, se tiver de chorar por conta do motivo lá, a gente também chora, limpou as lágrimas, vai passar e a gente vai continuar, né? A nossa trajetória, fazendo o que precisamos fazer. Então, também, a tristeza, ela pertence a nós, os seres humanos, e a gente precisa vivê-la. Pode passar. Então, a tristeza é definida justamente como um ato da nossa potência de agir, diminuir e contrariar. Um outro momento que a gente precisa também entender é a questão da melancolia. A melancolia ela já é diferente da tristeza. Porque a tristeza, nós temos um motivo, né? Agora, eu sei de onde está enraizado em mim o motivo da tristeza. Então, eu estou triste porque perdi o emprego, eu estou triste porque um ente querido morreu, eu estou triste porque alguém me ofendeu, né? Eu estou triste por um motivo real. A melancolia, os espíritos traduziram, né, para nós. A melancolia diz da alma. É aquele momento em que a gente fica sentindo que tem algo faltante, mas eu não sei o motivo. Né? Aí diz assim, hoje o dia acordei hoje o dia tão assim, né? Tem uma coisa em mim assim, tá tão sem graça. Vocês já viram assim? É um negócio sem graça, uma coisa faltando. Então, eis aí um processo melancólico. É quando eu sinto que está faltando alguma coisa para alegrar o meu dia. Eu sinto que está faltando alguma coisa, né? Eu digo assim, poxa, eu queria que acontecesse. Tem alguém que diz assim, eu queria um upgrade, né? Está pensando um upgrade na minha vida. Alguma coisa que acontecer. Então, é aquele momento em que nós entramos em sintonia conosco, com aquela falta que nós estamos carregando, certo? Então, esse processo melancólico. Aqui, normalmente, não tem uma origem.
Porque nós estamos falando da alma, entende? Ou seja, os Espíritos traduzem isso como sendo aquele momento em que a alma tem necessidade de libertar-se. É aquele momento em que a alma tem necessidade ou saudade de algo muito bom que está em algum lugar e que a pessoa já não dá mais conta, né? Mas sente que tem algo faltante em um outro lugar. Aí a diferença, pode passar, da tristeza, da melancolia, é diferente da depressão. Porque quando estamos falando de depressão, nós estamos falando no adoecimento psiquiátrico, né? E aí sim, a gente está falando de uma tristeza profunda, mas aí pode passar. Já é uma tristeza que nós vamos dizer que impede, paralisa totalmente as nossas atividades. É quando nós perdemos a motivação, né? Porque está triste, a gente se entristece, levanta e continua fazendo. Melancólico, a gente fica melancólico, sente falta de alguma coisa, mas continua fazendo. Quando entramos no processo de depressão, ou a depressão se instala, nós estamos dizendo que essa pessoa, ela começa a perder a motivação de seguir todos os dias, né? E aí a gente está falando de alteração do humor. É uma doença psiquiátrica crônica, pode passar. E ela se caracteriza por 3 níveis, né? Porque agora nós estamos falando de uma tristeza patológica. Ninguém trata depressão apenas com medicação. Depressão precisa de intervenção medicamentosa, precisa de intervenção psiquiátrica e precisa de intervenção psicológica. Ok? Sem isso, a gente vai ter, né, muita dificuldade na pessoa depressiva. Então, a depressão leve é aquela depressão em que a pessoa ela já começa a perceber de que tem pouca motivação, né? E aí, aquilo que ela tinha que levantar em 5 segundos, ela já levanta em 30, porque ela já tem mais dificuldade, já faz uma prece, Senhor, me ajuda a levantar, né? Para eu poder começar. Aí vem a moderada, né? Que a gente vai dizer que é uma pessoa altamente afetada, e normalmente o moderado, a gente vai dizer, do moderado grave, ele já tem aqui, se ele é funcionário, ele já tem licença médica, ele já está 30, 60, 90 dias em casa, porque a coisa já está paralisante, e quando vai para grave, a gente vai ver que é aquela pessoa que já, as intervenções já são outras, porque uma pessoa com depressão grave, ela verdadeiramente não tem mais, muitas vezes ela não tem nem relação motora, né? Alguém já dá banho, alguém já alimenta, alguém já faz alguma coisa para ela, porque ela se perde dela mesma. Então, nós estamos falando de doenças, gente. Porém, tem muitas famílias que, quando se deparam, ainda aqui na leve, não cuida, o que é que diz? Isso é safadeza, levanta e vai fazer alguma coisa. Isso é safadeza, para deprimir quem não tem o que fazer. Nós estamos falando de doença. E é um grande índice de suicídio que nós vamos encontrar exatamente aqui. Porque, além da falta de conhecimento, mas muitas vezes, as pessoas que não me cortam, já cortei, né? já tudo bem. Na verdade, já me cortei. Eu tomo um gole de água. Porque, às vezes, tem pessoas que são abastadas de dinheiro, né? Que tem uma posse maior. E dizem, ela tem tudo, tem um carro bom, tem casa muito maravilhosa, tem dinheiro no banco. O que está faltando para ela? Por que é essa frescura que ela está? Exato. Porque a relação de um olhar como esse que você descreve é muito legal, se você trouxe, Cláudia. Vocês ouviram a Cláudia? As pessoas têm uma tendência a fazer que referência? Eu não entendo por que ela está doente. Ela tem dinheiro, ela tem casa, ela tem filho, ela tem uma vida, ela tem um emprego, bom salário, começa a coisificar a relação. Ok? Aquilo que a gente viu ontem. Uma pessoa com depressão, ela está em depressão não é pelo que ela tem, é pelo que falta. A relação do que está nela, no processo de depressão, não é o que está fora, é o que está faltando dentro. Então não adianta, né? Por exemplo, a grande mulher que foi Lady Di. Tem pessoa mais rica do que Lady Diana? E era uma pessoa depressiva, de grave, às vezes, né? Nos seus altos e baixos, de moderada grave. Então não é o dinheiro que nos qualifica. Né? É a qualidade nas relações que diz de nós. Então não adianta expressar o que está fora para as pessoas. Não, você tem carro, você é rica, você... Tenho, mas eu tenho faltas. E nós estamos falando de faltas afetivas.
São os afetos que criam em nós as lacunas existenciais. Não é o que eu tenho. Né? E isso precisa prestar atenção. Vamos correr, porque já terminou aqui o nosso tempinho. Então, a depressão ela pode ocorrer em qualquer espaço, com qualquer pessoa, não tem classe social, tá? Pobres também ficam, né? Deprimidos, não tem idade, não tem gênero, tudo pode acontecer com todo mundo a qualquer tempo, certo? Então, entra aí os nossos adoecimentos. Passa aí para nós. Então, ó, a depressão ou os espaços, que a gente vai dizer estado depressivo, o que são estados depressivos? A depressão, a melancolia, a tristeza, a ansiedade, a gente está falando de estado de transtorno do humor. Esses estados depressivos, eles são multifatoriais, porque envolvem várias características. A gente vai dizer que leva-nos, muitas vezes, a um estado depressivo, a questão do meio socioeconômico. Então, dependendo de como nós nos colocamos na nossa cultura, na nossa questão financeira, ora, se eu faço parte de um grupo em que todo mundo tem, e eu tenho muitas faltas, isso vai me levar a uma tristeza, e essa tristeza pode me levar a uma depressão, e essa depressão, ela se instala por quê? Porque o meio socioeconômico não é meu. Então, eu moro na periferia, mas os meus amigos moram todos na beira-mar. É óbvio que essa diferença da não aceitação da pessoa que eu sou vai fazer que eu conheça uma pessoa que ganha por mês R$2.000 e ela vive saindo com pessoas que dizem assim, né? Parece que Miami fica ali na esquina. Ah, esse final de semana eu vou para Miami, porque eu tenho não sei o que fica lá em Miami. A pessoa ganha R$2.000. Vocês têm ideia de quantas passagens ela está devendo? De quantos empréstimos ela já fez para poder viver a experiência desse outro? Né? É uma coisa assim, fantasiosa, adoecedora, porque não é o padrão de vida dela. Então, quando essa pessoa precisa crescer como pessoa, para dizer assim, olha, legal, mas infelizmente eu não posso me submeter a isso, porque isso aí não tem nada a ver comigo, né? Mas as pessoas entram em dívidas, e aí a gente assiste isso, nem vou entrar no detalhe, para manter um padrão que não pertence a ele. Ele não se aceita, de fato, como é. Então, o meio sociocultural, ele influencia também. A base hereditária. Quando eu falo de base hereditária, pessoal, eu não estou falando de genética. Quando a gente fala hereditária, a gente está falando daquilo que se herda. A gente herda dos parentes, né? Da nossa família, fortunas. A gente também herda dívidas, né? Mas também a gente herda comportamento. E mais do que pode se imaginar, a gente repete os nossos pais. Então, se na casa ou num sistema familiar, nós vamos assistir, como vimos ontem, pais, filhos e drogas, um sistema familiar em que as pessoas na base hereditária têm lá as suas referências depressivas ou qualquer outro tipo de adoecimento, é natural que os membros descendentes, eles tenham uma tendência a repetir. Por quê? Porque nós estamos falando de comportamento aprendido. Né? Foi aprendido, foi visto e internalizado como solução. Então, se eu tenho pai ou mãe depressivo, diante das dificuldades, eles paralisam, os filhos, naturalmente, né, com raras exceções, vão aprender de que quando a dificuldade se apresenta, como é que a gente resolve? Paralisando. E isso vai ser um comportamento aprendido. Né? Então, a base hereditária, a subjetividade do sujeito. Então, aí a gente tem que falar, né, exatamente do eu. Então, dentro de uma casa, nós vamos entender que vários filhos, ou o filho ou a mãe, tem lá uma dinâmica que, diante da dificuldade, é copa toda hora, vamos lá, levanta, resolve, né? Não é assim, então, mas tem aquele que, por ele ser o eu, né, ele vai reagir àquele momento, àquela situação de forma diferenciada, ele vai paralisar. Mesmo que o sistema familiar, né, seja de solução do problema. E, no último, a gente não pode esquecer também que essa pessoa, que somos nós, chegamos aqui com um mapa de conduta, de comportamento que diz de nós e das nossas experiências reencarnatórias. Compreendem? Então, isso também tem que ser avaliado quando a gente fala
de um processo de adoecimento. Aqui eu estou colocando os processos de estado depressivo. Então, a doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo físico em razão da fragilidade emocional do espírito que o anima. Mais do que a enfermidade do corpo físico, transtornos mentais traduzem uma doença da alma. Então, quando a gente fala de adoecimento psíquico, nós estamos falando de um adoecimento pessoal, ou seja, é a alma. Se assim não fosse, todo mundo, né, mostraria os mesmos sintomas, seriam as mesmas doenças e seria algo vetor para todo mundo, não é? Né? É muito individual. Vamos lá. Então, ó, a doença é a mensageira amiga, convidando a meditação necessária. Então, quando nós nos deparamos com uma doença na família ou em nós, a gente precisa acolhê-la. É um processo de autocura. A cura se opera quando eu acolho. Quanto mais eu acolho o meu adoecimento e tento entender o porquê dele existir, de estar comigo, muito mais rápido, né? E de forma muito mais amena, eu vou lidar com essa dor. É diferente quando a gente rejeita, né? Quando não faz o processo de aceitação. Quanto mais eu nego, mais adoecido eu fico. Mais difícil eu vou ter, porque nós estamos falando de processos, né, químicos. Então, a doença é uma contingência natural, inevitável, assim como a tristeza. Nós vamos ficar doentes, nem que seja de uma gripe. Né? Não tem como evitar. Uma hora ou outra a gente vai adoecer de alguma coisa. Então, diante da doença, para que nós possamos ficar bem, né, e nos integrarmos conosco e com as situações, o que é que eu faço com a doença? Eu preciso ouvir os sintomas. Eu preciso examinar o sofrimento. Então, nada acontece conosco simplesmente por acaso. Né? Ah, uma coisa achou bonitinho e caiu na nossa história. Não. Toda doença, qualquer doença que diga do espírito, está conosco desde que nós nascemos. Ela não surge simplesmente caída de paraquedas. Qualquer doença. Se existir a doença no espírito, já está conosco. E quando ela vai apresentar-se a seu tempo, ela simplesmente surge. Vocês entendem? Então, a data que tiver da doença surgir em nós, ela vai surgir. Né? Pode ser que a gente passe pela vida e morra de velhice sem nenhum carregar nada. Então, ninguém fica doente do fígado, do coração, disso, daquilo, simplesmente por quê? Lógico que ao longo do tempo a gente também pode formatar isso, né? A gente nasce sem esse compromisso da doença instalada no espírito e, de repente, a gente vai criando uma situação que leva-nos a uma doença, mas aí veio de fora para dentro. Ou seja, nós o causamos. Mas sendo nossa doença, ela já está conosco e na nossa data, pode ter certeza, ela vai se apresentar. E aí, se apresentando, a gente precisa ouvi-la. Então, o que é ouvir a doença? É dar voz, é dar alma a essa doença. Então, por exemplo, ouvir os sintomas. O que é que a doença diz? O que é que a doença está trazendo de recado? O que é que a doença está gritando? O que é que a doença está informando ao cardiopata? Enquanto vocês pensam um tiquinho, eu bebo água. O que é que a doença diz ao cardiopata? Dá uma ideia. Avalia a sua vida. Avalia a sua vida. O que mais? Toma atitude. Que atitude? Perdoe. Ame. Cuidado com as emoções. Cuidado com a raiva. Veja como você tem esses transtornos. De que forma você acolhe. Né? Porque nós estamos falando de quê? Se estamos falando do coração, nós estamos falando de emoções bem fortes, né? Ou seja, uma pessoa cardiopata, literalmente o coração está dizendo que é ela. Pare de se emocionar nesse nível aí, senão, ó. Energia negativa, né? Passa. Né? Então, o que é que o coração está dizendo para a pessoa doente do coração? De que ele precisa reavaliar a forma como ele se emociona,
Ele precisa avaliar a forma como ele internaliza o que está fora, porque gera nele, né? Uma velocidade, um coração, né? Trabalha 3, 4, 5 vezes a mais do que o necessário. Por quê? Porque as emoções lá são profundas. Já imaginou um cardiopata que é briguento no trânsito? Vamos botar aí para ouvir os sintomas? O cara é daquele que, mais ou menos assim, a personalidade. Está parado no sinal, ele, o cardiopata, não espera 5 segundos a pessoa da frente sair. Né? O cara nem passou ainda primeiro, porque o carro não era automático, não. Nem passou primeiro, o cardiopata da tá, né? Sai da frente, que a rua é minha. Né? Olha que cara tá, que demora, né? Ele, da hora de sair de casa até chegar no trabalho, ele vai reclamando o trânsito todo. Né? E reclama, e faz gestos dentro do resultado. Olha aí. Aí ele vai e descobre que tem um probleminha cardíaco e que a partir de agora ele é transplantado, ele é doente, ele vai precisar. Ele vai, se ele continuar dando lá os burros na buzina, reclamando de todo mundo, pode ter certeza. No outro dia, a família vai levar ele, né, o corpo, até o cemitério, e aquele sinal, o trabalho, as pessoas com quem ele, né, passou uma vida toda de mão levantada, reclamando, vai continuar, 5 segundos lá no final, vai ou não vai? E quem é que morre? Ele. E vai morrer da pior forma. Né? Então, o que é que a doença está dizendo? Você não pode mais fazer isso. Agora tem que ter um freio, né? E aí a pessoa vai sentir raiva. Eu vou aprender a esperar ele sair. Não, tudo bem, pode passar por junto, eu não vou reclamar mais não. Então ele vai mudar a força, mas vai. Então, ouvir os sintomas, todas as doenças, todos os órgãos estão ligados às emoções. Então, se eu tenho doencinha no fígado, vamos começar a procurar o que é que o fígado está dizendo de mim. Se eu tenho lá no rim, vou ver agora o que é que o rim está dizendo. Se eu tenho no pulmão, vamos ver lá no pulmão. E assim sucessivamente. Ah, eu morro de gastrite, eu tenho gastrite, eu tenho refluxo, né? Eu tenho tudo aqui. Olha, vamos lá olhar o que é que isso aqui quer dizer, porque está ligado às emoções. E esses órgãos todos são nada mais, nada menos do que válvulas de escape, né? É por ali que nós estamos deixando a emoção ou os fluidos da doença sair. Então, queridos, como superar as variações de humor, mantendo a serenidade e a paz em todas as situações? A regra, os espíritos dizem, que os filósofos lá atrás já nos disseram. O que é? Pode passar, querido. Conhece-te a si mesmo. Não tem como. O senhor Allan Kardec perguntou qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Pode fazer. Um sábio da antiguidade muito difícil. Conhece-te a ti mesmo. No templo de Delfos, depois dos dias Platão, depois de um dia interminável de discussões, eles concluíram, e segundo Platão, quem estava lá reunido eram os 7 sábios da antiga Grécia, muito antes de Sócrates e Platão. Então, a frase não pertence a Sócrates. Pelo contrário, quando ele se deparou com a frase escrita no templo de Delfos, ele internalizou e tomou como ele como sentido de vida. Né? Porque levou ele no sentido de vida. Então, lá os sábios, Tales de Mileto, Bíblia de Priese, entre tantos, Solon, decidiram que dentro do templo deveria estar escrito: homem, conhece-te a ti mesmo. E a frase real é: assim conhecerás todos os deuses, e conhecendo todos os deuses, conhecerás a ti no universo. E na saída do templo mandaram fazer um outro escrito: nada em excesso. Homem, conhece a ti mesmo e nada em excesso. Nós estamos falando de 480 antes de Cristo. Nada em excesso. O que é que nós estamos assistindo?
em 2019. Uma sociedade craquiana altamente excessiva. Então, compreendemos, disse o senhor Allan Kardec aos espíritos, toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Pode passar. E aí, Verdade responde dizendo, Verdade não, desculpe, Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra ao fim da jornada. Eu me interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever. Então, aqui em Santo Agostinho, ele diz o quê? Que nós precisamos todos os dias fazer reflexões profundas acerca da nossa humanidade. De como nós estamos, primeiro, nos relacionando conosco, com escolhas que nós estamos fazendo para nós. E se as nossas escolhas têm feito de nós pessoas melhores. Se as nossas escolhas têm nos dado todos os dias, né? Com luz, com claridade, mas principalmente com a sensação, né? Do bem viver com qualidade de vida. E se as nossas escolhas em relação ao outro também deixam-nos, né, numa posição agradável de boas relações. Então, conhecer a si mesmo não é balela jogada pelos filósofos lá atrás. Só na condição de saber de mim e cuidar de mim, a gente caminha para o divino. Porque a gente cuida da alma. E quando a gente cuida da alma, a gente caminha para o divino. Então, queridos, aprender com a dor é a nossa grande professora. Ou professor. Aprender é um presente que nós temos. Né? E mesmo que esse mestre seja a dor. Então, a gente não pode jogar fora a nossa dor. Pelo contrário, a gente tem que se associar com ela, porque ela está nos ensinando. E é por esse motivo que eu sempre digo, né? De que a dor não é necessária, não. Ela é inevitável. Porque quando a gente não sente, pode ter certeza, a gente se acha dono do mundo. Então, é preciso que a dor venha para nos paralisar, nos parar momentaneamente e dizer de quanto nós ainda precisamos caminhar. Então, depois de um sofrimento, eu pelo menos sempre vejo isso todos os dias. Depois que a pessoa passa de um sofrimento profundo, nunca mais ela volta a ser a mesma pessoa. Ela sempre será uma pessoa muito melhor. Né? Melhor, mais madura, mais crescida, né? Em todos os sentidos. Então, a dor, ela não é apenas necessária, não. Ela é profundamente necessária em nossas histórias. Tá? Então, finalizando aqui, pode passar, meu filho. A gente vai dizer que felicidade e infelicidade, ela, né? Relativa, segundo. O homem pode gozar sobre a terra de felicidade, nos disse o senhor Allan Kardec. Completa, aqui nós seremos felizes para sempre? Não. Visto que a vida lhe foi dada como prova de expiação, mas, dependendo dele amenizar seus males, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, cabe a nós amenizarmos, compreendermos a nossa dor, seja ela qual for. E aí sim, fazer dela uma parceira de aprendizado. Então, eu finalizo a nossa manhã com uma rodada de rodapé de felicidade do senhor Allan Kardec. Ele diz o seguinte: todo espírito, veja que ele não diz um ou outro, não. Ele diz todo. Todo espírito compreende que a dor e o sofrimento são temporários e que podem ser curados pela mudança de hábitos, ações e atitudes com a moral elevada para a sua própria evolução física, até espiritual e espiritual. Então, como é que nós vamos nos tornarmos seres plenos? Quando a gente, né, se permite conhecer a si, aceitar a si, cuidar de si, e aí sim, a gente caminha para o divino. Muita paz a todos. Quase que pontual, quase. Então, meus queridos, nós vamos ter um intervalo agora, de aproximadamente 20 minutos. Não se chateiem quando a gente começar a chamar. Mas a próxima palestra será com Marcelo Show, está previsto nas 10h40. Começaremos às 10h43, 10h45 no máximo. Ok? Bom lanche a todos.
Ah, outra coisa. Quem já tiver aquelas dúvidas, aquelas perguntas, podem começar a formular, né? Vocês têm um bloquinho, podem começar a formular as perguntas, porque depois do almoço, a primeira atividade e última será exatamente a mesa redonda de perguntas e respostas. Ok? Para não deixar acumular.